Olá, amigos e amigas. Eu sou a Luciana. Eu resolvi fazer esse vídeo para sanar algumas perguntas que alguns amigos fizeram no meu privado agora, após a reunião de doutrinação do Astral Superior. Alguns amigos ficaram preocupados, perguntaram: Luciana, por que você não doutrinou? Luciana, você é médium, você presidiu a reunião, gerenciou a reunião. Tá tudo bem com você? Você passou mal, por isso que você não pôde doutrinar? Meus amigos, eu estou muito bem. Obrigada de verdade pelas considerações, pelas preocupações que vocês tiveram. Mas vamos colocar alguns pingos nos is. Se eu tivesse passando mal, eu sequer poderia presidir ou gerenciar uma reunião espiritualista. Eu teria que passar isso para uma outra pessoa, que no caso seria a amiga Amélia, Melinha, como a maioria de vocês conhecem. Quando nós fundamos o grupo, sob intuição do Vieira e dos organizadores astrais desse grupo, uma das primeiras orientações foi que ocorresse um revezamento na presidência, no gerenciamento das reuniões, porque se tratam de 3 instrumentos mediúnicos. Mesmo a Amélia não tendo desenvolvido a fase de transmitir orientações do astral superior, mas ela é um médium. Então, nos foi orientado esse tipo de revezamento. Como estávamos no início, o que fizemos? A Amélia ficou inicialmente gerenciando a reunião por ela não doutrinar com o astral superior, e Maria Esteves e eu transmitirmos as orientações, doutrinações do astral superior. Então, como nós já nos organizamos no grupo, já estamos realizando outras atividades, como os cenários psíquicos, perguntas e respostas, gravações em áudio das doutrinações. Vamos agora também trabalhar em grupo de estudos os cenários psíquicos do livro Nos Bastidores Psíquicos, volume 1 e 2, que as pessoas estão nos pedindo. Vamos também fazer o audiobook desses livros. Então, como nós já estamos realizando várias atividades, a Maria, ela se posicionou dizendo assim: bom, eu não vou querer fazer esse revezamento na presidência do grupo, no gerenciamento das reuniões. Eu só quero trabalhar apenas com a parte mediúnica, que é doutrinar psicofonicamente. Por que eu estou falando da psicofonia? Porque tanto Maria Esteves e eu também temos a faculdade mediúnica da psicografia. Então, a Maria decidiu apenas trabalhar com a parte mediúnica. Tanto que ela responde as perguntas, ela doutrina, mas gerenciar as reuniões, presidi-las, ela não quer.
E o astral superior respeita isso. Eu já tenho que realizar algumas tarefas, porque desde criança, desde quando eu aprendi a ler e escrever, eu sempre escrevi orientações curtas, às vezes pequenas frases, poemas, que vinham muito forte na minha intuição e às vezes que eu ouvia. Então, eu já venho trabalhando com a psicografia há muitos anos. Pessoas na minha família já sabiam disso. Quando eu desenvolvi a mediunidade e comecei a trabalhar numa doutrina espiritualista que trabalha exclusivamente com a psicofonia, eu nunca deixei de psicografar, nunca deixei, inclusive não psicografava lá, mas sempre escrevi na minha casa sob corrente fluídica dos meus mentores, tudo que eles me orientavam. Muitas coisas sobre a espiritualidade eu aprendi através do que eles me orientavam na forma escrita e também na forma psicofônica. Os livros Cenários Psíquicos 1 e 2 foram psicografados. Então, quem conhecia e quem conhecia porque algumas pessoas já faleceram. Quem conhece, no caso, o professor Lázaro sabe que eu psicografo. O Moisés, um amigo meu de doutrina, sabia também. Eu mostrei muitas psicografias para ele. Quem conheceu também o Luiz Maria de Jesus, mais conhecido como Luizão, também mostrei muitas psicografias para ele. Ele até ficou com muitas, pedia cópia, até tirava cópia. Eu lembro que o Moisés dizia para mim assim, a mesma coisa que o professor Lázaro: Luciana, existem médiuns que é como se fosse, ele dava um exemplo assim, como se fosse um jogo de futebol. Existe o técnico, existe o goleiro, o atacante, o zagueiro, o meio-campo, o lateral esquerdo, direito, tudo. Existem médios que conseguem trabalhar em todas essas áreas. É claro que em algumas ele vai ser melhor do que em outras. É natural. Mas ele consegue. Então existem médios que trabalham transmitindo as orientações dos espíritos pela psicofonia, pela psicografia, médios que conseguem trabalhar com cura e muitas outras modalidades que, se a gente for ficar falando de cada modalidade mediúnica que existe aqui, o vídeo vai ficar enorme. Então, por que eu estou falando isso? Porque algumas semanas atrás, nós estávamos conversando com o professor Lázaro. E eu falei: Lázaro, tem alguns espíritos que estão se manifestando através da psicografia. E ele falou assim: Luciana, isso é natural. Porque tem uns que se manifestam das duas formas, tem alguns que se manifestam através da psicografia, tem outros através da psicofonia,
Tem outros que se manifestam através de médios. Ele até deu um nome que agora eu esqueci o nome dessa modalidade mediúnica, que é da pintura, de outras mais. Ele falou, isso é muito natural. Eu falei, bom, a intuição que eu estou tendo do astral superior é para que essas psicografias de espíritos superiores, elas sejam entregues aos membros do grupo, elas sejam postadas, porque são doutrinações, são orientações do astral superior. Então, hoje, por exemplo, eu de manhã bem cedo, acordei bem cedo e eu transcrevi, psicografei uma doutrinação da Joana d'Arc. E já estava combinado entre nós, membros do grupo, que esse revezamento, que começaria nesse domingo, esse revezamento na presidência, no gerenciamento das reuniões. Então, meus amigos, como eu disse para vocês, o livro Cenários Psíquicos, já tive a oportunidade de dizer, eles foram psicografados. Todos aqueles cenários foram psicografados pelos amigos astrais. Então, aqueles cenários não vieram da minha cabeça. Tudo aquilo foi intuído por mentores astrais e até espíritos intermediários, guardiões, que trabalham com espíritos mais ascensos, que narraram aqueles cenários. E eu os transcrevi, escrevi. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós agora vamos continuar todo domingo, nós vamos continuar com um trabalho de psicofonia, mas vão existir. Um domingo eu vou trabalhar com a Maria, doutrinando na modalidade psicofônica. No outro domingo, e a Amélia que vai gerenciar a reunião. No outro domingo, a Maria doutrinará sozinha e eu vou gerenciar a reunião. Então, nós vamos fazer esse revezamento. Como eu disse, hoje mesmo, de manhã cedo, eu doutrinei. Doutrinei como? Psicograficamente. Então, não poderia passar por cima do astral superior e doutrinar com a Maria sem intuição psicofônica. Porque se eu fizesse isso, seria uma mistificação. Porque o astral superior hoje quis que eu passasse uma doutrinação escrita, que daqui a pouco eu vou digitá-la, como vou digitar as doutrinações que a Maria deu, do Gandhi e do Patrocínio, e enviar para o professor Lázaro, que ele faz algumas correções de português, e depois disponibilizarei para os amigos e também faremos o áudio delas e colocaremos no nosso grupo no YouTube. Então, meus amigos e amigas, é natural do instrumento mediúnico, às vezes, ter várias faculdades mediúnicas. E respondendo até alguns médiuns que já me fizeram várias perguntas. Meus amigos, nós médiuns não vivemos numa redoma. Se um médium quiser ser policial, vai ser policial. Se um médium quer ser bombeiro, vai ser bombeiro, seja homem ou mulher. Se ele quer ser pedreiro, vai ser pedreiro. Se quer ser cozinheiro, vai ser cozinheiro. O médium
é um espírito encarnado. Ele não vive numa redoma. Ele não vive também num pedestal. O instrumento mediúnico é um ser encarnado em evolução. Alguns têm uma evolução maior que outros, mas isso não o torna melhor que ninguém, porque se ele não for disciplinado, se ele não for honesto, se ele não for cumpridor dos deveres dele, ele não está cumprindo, não está servindo nem para ele e nem para o astral superior. Pelo contrário, ele está servindo para cometer débitos contra si, contra a humanidade e contra as leis universais. E quem vai ter que resgatar isso depois é ele. Então, nós, médiuns, podemos fazer tudo aquilo que está no nosso planejamento astral. Não ficar inventando o que fazer. Não ficar criando o que fazer. Porque quando um médium, por exemplo, eu conheço médiuns policiais que trabalham em casas espiritualistas e são policiais. E são excelentes médiuns. E a mediunidade não atrapalha na função profissional deles. Pelo contrário, até ajuda, e ajuda muito. Então, quando o espírito ele encarna, geralmente, a grande maioria, vem com uma programação astral. Então, o corpo fluídico desse espírito é constituído de acordo com aquilo que ele precisa desenvolver para o progresso dele, para o progresso do próximo, até da humanidade, no plano físico. O próprio corpo físico dele, o próprio duplo etérico dele, é também constituído de acordo com essa programação astral. Não há mistérios nisso. Por isso que nós observamos nas mais variadas vertentes espiritualistas médiuns que palestram. Ali mesmo palestrando, eles se concentram, recebem o astral superior. Por quê? Porque tudo isso foi constituído astralmente, fluidicamente, antes dele encarnar. Ele tem as condições físicas e fluídicas para aquilo. Então, quando o médium, estou dando um exemplo de policial, o médium é policial, ele tem a constituição física e fluídica e mediúnica para exercer aquela profissão. Então não tem que colocar o médium numa redoma. Agora que o médium, aquele que tem sensibilidade, tem que ter uma disciplina e uma disciplina. Estou repetindo porque a disciplina é a segurança do médium. A disciplina é a honestidade do médium. Se ele não tiver disciplina, o astral inferior arrebata. Arrebata esse instrumento, e se ele tiver a oportunidade de acabar com a vida dele, com a encarnação dele, pode ter certeza que ele vai fazer. E eu já vi médiuns que começaram muito bem, mas depois descambaram para o campo da vaidade,
da disputa, da mesquinhez, do ciúme, da mistificação, o que ocorreu, perderam as intuições, porque os mentores se afastam, não há mais afinidade, então eles precisam se afastar, e eu já vi médium perder a vida, a encarnação, porque descambaram para o lado do astral inferior. Ah, foi o astral superior que desencarnou esse médium? Não. Não foi o astral inferior ou superior. O astral superior não faz isso. O próprio médium, até qualquer pessoa, na verdade, qualquer espírito vem com a sua trava. Ele vem com uma trava que se ele ultrapassar esse limite, essa trava vem com toda a força. Então é preferível que ele desencarne do que ele cometa novos débitos, venha angariar novos erros e dificultar mais ainda os resgates que precisa depurar, dificultar mais ainda o seu progresso espiritual. Então, às vezes, é melhor se descambou para o lado do astral inferior no nível que não dá para resgatar. Então, às vezes, é preferível vamos cortar essa situação para que esse próprio espírito, as próprias leis universais permitem isso, porque o espírito se permite a isso antes de encarnar. Ele se permite. Melhor cortar do que piorar a minha situação. Eu tenho cenários psíquicos para contar para vocês que dão exemplos disso. Até não só de médios, mas até de pessoas mesmo que não tinha nada a ver com mediunidade, que elas vieram com uma trava e no momento certo essas travas foram abertas para que essas pessoas retornassem à dimensão espiritual que faziam jus, para evitar acúmulos de erros e piorar a situação e até mesmo, ao desencarnar, ficar em falanges obsessoras. Então, meus amigos, a vida é muito simples, tudo é muito simples de ser entendido, é só nós estudarmos, analisarmos os fatos. Me perguntaram assim, Luciana, você se sentiu bem? Eu me senti muito bem, porque eu estava sob uma corrente fluídica junto com todos vocês, que estavam, a grande maioria, com pensamento elevado, uma corrente fluídica fortíssima formada por Antônio Vieira, pelo José do Patrocínio, pelo Gandhi, pelo Luiz de Matos, pelo Luiz Tomás, Antônio Cotas, Jesus Cristo, Miguel Arcanjo e muitos outros que eu vi. Então, como eu iria me sentir mal? Eu só iria me sentir mal se eu estivesse fazendo uma coisa que não estivesse no meu planejamento astral. Se fosse algo para aparecer, para ser uma vaidade, aí sim. E do jeito que as coisas estão, o astral superior nem ia permitir isso, já ia me dar logo uma cortada para que eu me posicionasse. Então, eu estou falando tudo isso, meus amigos, para responder as perguntas de vocês e também para acalmar o pessoal que ficou preocupado. Você passou mal? Não, não passei mal não, meus amigos. Eu estou muito bem. Estou muito bem. Semana que vem estarei junto com a Maria, trabalhando na modalidade psicofônica e também na psicografia aí durante a semana, quando
os mestres me intuírem para isso. Então não fiquem preocupados não, meus amigos. Médiuns, o trabalho de vocês, o principal é ser honestos. Não importa o que vão pensar de vocês. Não importa o que vão dizer de vocês. Ah, porque espírito A não doutrina. Espírito C não doutrina. Façam a parte de vocês, porque a verdade tem voz. Na hora certa, tudo se encaixa e a verdade vem à tona. Eu fico me perguntando quando eu ouço pessoas dizendo assim. Na verdade, muito poucas pessoas, na verdade, falam isso. Espírito X não vem mais ao plano físico. Ele não doutrina mais. Quer dizer que o espírito evoluído, ele pode constituir todo um corpo fluídico, todo um duplo etérico com um corpo físico, onde ele terá de se apossar para cumprir com a missão dele no plano físico, ou seja, um espírito evoluidíssimo, de luz puríssima, pode entrar na matéria densa, que é o plano físico, na atmosfera fluídica densa, onde tem vários espíritos obsessores, mas quando ele desencarna, ele não pode, até do plano espiritual que ele está, fazer uma canalização e doutrinar com um instrumento mediúnico de boa vontade. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Isso é limitar um espírito superior à limitação do pensamento de quem pensa assim. Nós que temos limitações, eu, por exemplo, se eu quiser, da onde eu estou, ir para São Paulo, eu tenho que seguir todo um trajeto. Eu tenho que pegar meu carro, mas antes eu tenho que comprar uma passagem aérea, eu tenho que pegar o avião para chegar lá. O espírito superior precisa fazer tudo isso para daqui, de onde ele está, vamos supor, tá aqui onde eu estou, ele chegar a São Paulo? Ele precisa pegar um carro, comprar uma passagem aérea, pegar o avião e estar lá? Não, meus amigos. Aos poucos, o astral superior vai mostrando e vai mostrar como que essas comunicações são feitas. Tem espíritos que do próprio plano espiritual deles, eles canalizam. Vários guardiões abrem espaço com a força espiritual daquele espírito de luz para ele canalizar e ele doutrinar com o médium. Porque, como o professor Lázaro uma vez falou para mim, há espíritos que eles têm uma evolução espiritual tão grande que ele não pode incorporar totalmente no médium, senão ele até acaba com o médium, de tanta energia que ele tem. Então ele mesmo tem que dosar aquela energia na hora da comunicação. Então esse pessoal aí que fica falando que A não pode doutrinar, B não pode vir ao plano físico, se eles não pudessem vir ao plano físico, se eles não pudessem trabalhar, nós, espíritos encarnados aqui em evolução, nós estaríamos perdidos. Porque eles vêm ao plano físico, não é só para doutrinar através do médium, dos médiuns, não. O trabalho do astral superior é diuturno. O trabalho do astral superior
em várias frentes e das mais variadas formas. Tem gente que acha que só tem acesso ao astral superior quando o médium doutrina. Isso não é verdade. Eu estou aqui fazendo esse vídeo com vocês e tem milhares de espíritos, mestres ascensos, guardiões, amigos astrais trabalhando, ajudando pessoas a não perderem suas vidas num assalto, ajudando os policiais a não perderem suas vidas numa operação, ajudando pessoas que entram para o crime a terem consciência, a largarem aquilo, trabalhando a mente de chefes de Estado para que parem com a guerra, para que comecemos a trabalhar com a paz, que comecemos a nos enxergar como irmãos em essência. Meus amigos, a guerra de conhecimento entre religião tem que acabar, porque a verdadeira religião é a espiritualidade, é a do amor. Parem de limitar o astral superior à limitação de conhecimento de vocês. Parem com isso. Porque enquanto vocês estão achando que o astral superior só pode isso ou aquilo, o astral superior está salvando, neste momento, milhares de vidas. Inclusive, com vários guardiões, vários amigos astrais entrando em regiões de baixíssima vibração espiritual, até com médios em desdobramento, para retirar de lá aquelas verdadeiras feras que provocam guerras que matam pessoas inocentes, que nem eram para estar saindo do mundo agora. Eu aproveitei esse vídeo para desabafar algumas coisas com vocês importantes, que são perguntas que me vêm mesmo. Para acalmá-los também sobre a questão de acharem que eu tive algum problema. Não tive não. Eu vou revezar com a Amélia na presidência do grupo. Vou psicografar quando receber a intuição para psicografar. E vou doutrinar um domingo sim, um domingo não,